galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje nós estamos trazendo pra vocês pra reagir aqui no canal. Não é qualquer vídeo, é um vídeo lá do canal do Seijinho. E se você tem aproximadamente, meu amigo, a nossa faixa etária, ou mais velho, que não é a galera dos anos 2000, é o cara que nasceu um pouquinho antes, você com certeza você sabe quem é o Popeye. Eu tinha o caderno da Olivia, a Olivia Palito. Tu gostava de Popeye? Tu é doida, é? Gostava demais do Popeye, do Brutus, da Olivia. Popeye! Lá veio o Brutus raptar a Olivia pra casar com a Olivia. Gente, eu gostava bastante, tá? Eu sou diferente, eu não gostava muito de Popeye, não. Sério? Eu achava muito... Assim, cara... É porque eu sou mais jovem do que tu, então eu achava muito bacana. Não, mas aí Popeye era enganação pra fazer as crianças comer verdura, velho. Sofri demais, mano, era muito meu bom. Deus do céu. Galera, até então não sabíamos que tinha saído um filme de terror do Popeye. Mas, cara, eu não entendo. Cair em domínio público é a desgrama, pra não dizer aquela outra palavra. Porque, meu amigo... Porque já vimos que o Mickey caiu em domínio público. O Silpoo. E agora o Popeye. E todos os outros dois filmes foram horrorosos. Assim, tem as suas partes legais, cara, é mínima. É uma cena, outra. Eu, do Pooh, eu não gostei de nenhuma. De nada? Gente, a gente gostou de uma cena. A gente riu pra caramba. Não, mas a gente gostou de uma cena. Foi uma cena só. Qual foi essa cena que eu já deletei? Já deletou da cabeça? Já. Tá. Então, bora nós. Pro Seijinho, esse filme do pai é hilário. Mas todos são, né? O Pooh é hilário, o Mickey é hilário. Esse daqui, eu não imagino o fundo do poço que vai ser, mas bora, então verei. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa o like, que ajuda muito. Nos acompanhe também lá no Twitch, tem live todo dia às 18 horas da noite, às 10 da manhã. E hype o vídeo. Parte pro react. Então, galera, bora começar? O link do vídeo original tá na descrição. Bora lá. Sabe aqueles filmes tão ruins que você não consegue parar de assistir pra poder ver quão Até pior onde ele vai, pode né? ficar? O filme de hoje é um desses. Assim como o que aconteceu com o Ursinho Pooh, no momento em que Popeye se tornou domínio público, alguém já fez um filme de terror sobre. E eu sinceramente espero que essa tendência nunca acabe. Porque aqui nós temos uma obra de arte em que praticamente tudo nela é ruim, mas ao mesmo tempo é tudo muito bom. O som é mal captado, mal mixado, e do nada você tem uns diálogos assim que alguém começa a falar em SMR. I'm completely impervious to the womanizing charms of Mr. Seth Stevens. Are you lying? Yeah, I am. Ai, Deus. A decupagem do filme é horrorosa, a atuação é bem questionável, o roteiro foi escrito, a direção tem um pouco de direção também, mas o engraçado é que terror não tem, em nenhum momento. O único medo que você sente é acabar se divertindo demais com esse filme e ser julgado por isso. Então vamos analisar Popeye The Slayer Man. O filme já começa de maneira espetacular, mostrando uma faculdade em que por algum motivo toca um sino para indicar o fim da aula, como se eles estivessem na escolinha. E não ajuda muito que o protagonista tem cara de que tá na quinta série. Bom, Dexter é um universitário que está querendo produzir um documentário sobre a famosa lenda do marinheiro fantasma que mora numa fábrica abandonada na cidade. Que é a lenda mais estúpida que eu já vi, porque pessoas estão sendo literalmente assassinadas e estão colocando a culpa no fantasma, bagulho que nem existe. Inclusive aconteceu um negócio muito parecido com isso lá na Faria Lima com a boqueteira fantasma. Os maridos estão chegando tarde em casa e botando a culpa no fantasma. Talvez essa seja a maneira que eles encontraram de se vingar pelo boto cor-de-rosa, né? E aí o Dexter aluga vários equipamentos para gravar esse documentário e já dá para perceber o nível de esperteza dele, porque ele tá carregando um tripé debaixo do braço, enquanto ele tem uma bolsa de tripé vazia, toda murcha. E pior que ele, só mesmo a colega dele, a Olivia, que nem bolsa ela trouxe pra faculdade, tá? E ela ainda ficou olhando com esse olhar perdido, como se ela nunca tivesse visto uma faculdade na vida dela. Ótima direção de atores, que porra que ela tá procurando. Mas ela realmente é uma garota muito misteriosa, sendo o maior mistério sobre ela o porquê dela não ter personalidade ou expressão nenhuma. Os pais do Batman têm mais expressão que ela e ambos estão mortos.
mortos. De qualquer forma, ela decidiu ajudar Deus. o nosso amigo Dexter nesse documentário porque ela tem muito interesse nessa lenda do marinheiro fantasma. E o Dexter, por sua vez, tem muito interesse nela. Daí o Dexter também tenta convencer a sua melhor amiga Lisa a ajudar ele também nesse projeto, mas ela tá achando isso uma grande besteira. E pra convencer a Lisa aí, ele convida o crush dela, o Seth, que aliás só topou ir porque ele tá achando que ele tá indo lá pra transar. Enquanto isso, uma mulher chamada Margo chega na fábrica pra negociar a compra daquele terreno diretamente com o dono dele, o Lex Allister. E a Margo diz que o cliente dela tá preocupado com algumas coisas. Primeiro, que aquela fábrica tinha sido fechada há 20 anos atrás por conta de uma contaminação. E segundo, as lendas sobre o marinheiro fantasma preocupam o cliente dela. Mas o Lex assegura a ela que não tem mais nenhuma contaminação e fantasmas não existem. O vendedor. E aí ela fala, porra, é mesmo, né? Acreditam no Não vendedor. tem fantasma. E ela pega os papéis pra ele assinar. Eles realmente tinham esquecido que fantasma não existe. Só que a Margo começa a sentir um cheiro esquisito, que ela acredita ser fumaça de cachimbo. Mas como é que caralhos essa mulher reconhece cheiro de cachimbo tão fácil assim? É um cachorro de aeroporto? Sem contar também que você pode colocar no cachimbo várias coisas diferentes pra fumar, né? Tabaco, haxixe, crack. Bom, o Lex vai verificar da onde tá vindo esse cheiro, mas ele não encontra nada. E ele pede pro funcionário dele, o Angus, fazer uma busca pelo local e caso ele encontre alguém, ele pede pra expulsar essa pessoa usando a força se necessário. E o Angus fica todo empolgado com essa ideia, esfregando as mãozinhas dele como se ele fosse o Robotnik explicando o plano maléfico dele. Bom, o Angus acaba encontrando o tal do marinheiro, que é essa coisa horrorosa aí, que claramente não é um fantasma. Fantasma não existe. Eu fico repetindo isso porque vai que tem algum aqui, né? E fantasma bombado, né? Ele parece mais uma espécie... Gente, tá feio demais, Deus! Caraca, velho. A maquiagem foi pro saco aí. Cara, Realmente parece, viu? se você pegar o Popeye antigamente e esse daqui, misericórdia. Não. O Popeye aqui tá muito bombado, tá? O Popeye é dessa figura aqui, A ó. única coisa que cresce é esse, né? É o esse Mookie, negocinho é o aqui. Mookie, é só o quando ele Mookie. toma espinafre. Tá. de bebê maromba de 1,90 m. Até a roupa dele parece aquelas roupinhas de marinheiro pra bebê, porque supostamente esse marinheiro tá nessa fábrica há 20 anos. Só que esse uniforme de marinheiro dele parece de 1940. Realmente parece uma fantasia de carnaval. Ah, e ele mata o Angus com grande facilidade pisando na cabeça dele. Um pouco longe dali, o Dexter e a Olivia vão até o bar buscar a Kate, que é uma outra amiga deles que também vai ajudar no documentário. E aí um velho doido escuta eles falando sobre o marinheiro e já se intromete na conversa, dizendo que ele é real e você não pode entrar na fábrica dele, senão ele vai te matar. Eu só não sei como um velho desse conseguiu escutar uma conversa do outro lado do bar, né? O maluco captou as ondas sonoras igual o Aquaman conversando com os golfinhos, mas captar a mensagem dos filhos dele pedindo pra ele não passar uma quarta-feira inteira dentro de um bar, ele não quer, né? Logo em seguida chega o Joey, que é o namorado abusivo da Kate, que tá muito puto que ela vai passar a noite inteira gravando o documentário. E é muito legal que o filme gosta, sempre que ele tem um tempo livre, de reforçar que esse cara é um péssimo namorado, caso não tenha ficado claro ainda. Porque primeiro a gente vê que a Kate tem hematomas no pulso dela, aí quando ele chega ele dá um beijo na boca dela e ela limpa a boca dela, e depois ele tem uma crise de ciúmes e segura bem forte o pulso dela na frente de todo mundo, que já tava machucado. Só para que você, telespectador burrinho, possa entender que esse cara não é bom. O maluco chegou quebrando todo o código de Genebra em 60 segundos. Quando eles chegam na fábrica, eles se deparam com um cadeado e uma corrente trancando o local. Mas a misteriosa Olivia pergunta se alguém trouxe uma lixa de unha e surpreendentemente alguém trouxe a Kate. E aí ela usa essa lixa de unha pra abrir o cadeado, não sei nem se isso é possível. Não. É aquelas lixas lá de... Uma lixa de unha nem entra no buraquinho do cadeado. Ponta fina entra, tipo de inox. Ah, é? Tá. Mas mesmo assim, é muita habilidade, tá? Meu é Deus muita do habilidade céu, você cara. conseguir abrir. Às vezes eu erro usando a chave, E é verdade. mas palma pra ela, né? Isso. Nem explica da onde que ela aprendeu a fazer isso. Não foi no manual do mundo. Mas é um pouco estranho esse cadeado tá fechado, não é não? Porque teoricamente quem tranca isso é o Angus. Só que no caso a cabeça dele virou carne moída.
É por isso que o nome dele é Angus. O patrão dele, o Lex, também pode ter trancado, só que não faz sentido nenhum ele fazer isso com o Angus lá dentro, a não ser que ele esteja escravizando esse cara. O único que pode ter trancado é o marinheiro, só que mais tarde no filme dá a entender que ele não usa aquela saída, ele vai por outro lugar. Ou seja, talvez fantasmas realmente existam. Lá dentro eles encontram uma sala onde tem um computador que dá pra ver todas as câmeras de segurança do local. E o Dexter pede pra eles se dividirem pra eles encontrarem bons locais pra ele filmar. Enquanto a Kate fica ali na sala de segurança observando os passos de todo mundo. Só que ela não fica prestando atenção em porra nenhuma, tá? Ela fica esse tempo todo vendo foto de paisagem no Instagram. Eu nunca nem vi alguém ficar tão absorvido assim vendo foto de paisagem. Parece que ela foi uma gaivota na vida passada. Eu também gosto muito que a porra do computador e as câmeras de segurança estão tudo funcionando, enquanto que mal tem lâmpada que acende nesse lugar. Daí o Seth e a Lisa encontram uma lata de espinafre naquele lugar, afinal ali era uma fábrica de espinafre enlatado, e eles jogam essa lata no chão, mas alguns segundos depois ela volta rolando em direção a eles. E a Lisa olha muito preocupada para aquela lata, perguntando, nossa, o que a gente faz agora? Como se ela tivesse encontrado um corpo, mas só a porra de uma lata. Daí a Margot volta pra fábrica porque ela esqueceu a pasta dela lá. E por algum motivo ela não podia esperar o dia seguinte pra buscar. Só que quando ela pega a pasta, o marinheiro encontra ela e fica muito puto. Porque ele escutou que ela tá tentando comprar o lugar pra demolir. Ela sai correndo, se tranca numa sala, só que essa burra idiota prende o cabelo dela pra fora da porta. Sei nem se isso é possível, cara. Não é só puxar ou abrir rapidinho a porta, puxar o cabelo e ir embora. Enfim, mas aí o marinheiro alcança ela, segura o cabelo dela que tá ali pra fora e arranca metade do couro cabeçudo dela. Logo depois ele arromba a porta, pega ela e coloca ela numa máquina de prensa. E ela morre da pior maneira possível, né? Calma. Enquanto isso, o Dexter fica tentando flertar com a Olivia e ela fica dando um chega pra lá nele, dizendo que ela acabou de chegar naquela cidade e ela precisa de mais tempo antes de pensar em sair com alguém. Ela precisa no mínimo esperar ele sair da 5ª série, né? Daí a Olivia arromba outro cadeado num gaveteiro do escritório. A mesma lixa? Encontra uns relatórios interessantes. E um deles mostra que a fábrica fechou por conta de uma contaminação no espinafre que tava deixando as pessoas malucas. E isso nunca veio a público. Daí o Dexter fica extremamente empolgado com esse furo de reportagem e a Olivia diz que ele fica bonitinho quando ele está empolgado. Pô, bonitinho mesmo, ele parece uma criancinha. Só que aí eles começam a se inclinar pra beijar na boca. Agora mesmo ela não disse que precisava de mais tempo? Era 2 minutos o tempo que você precisava? Mas o beijo deles é interrompido pela chegada do Seth e da Lisa. E aí eles começam a sentir um cheiro estranho e o Dexter diz que ele acredita ser fumaça de cachimbo. Como que ele sabe também? De que século vocês são? Ninguém fuma mais cachimbo. Quer dizer, o cachimbo tradicional, né? O que o Popeye fuma. Aliás, de que século é esse marinheiro também, né? Pra fumar cachimbo. Era pra ele ter mais ou menos uns 50 anos de idade. Se esse filme fosse culturalmente preciso, eles estariam, nossa, que cheiro de vape de baunilha é esse? Bom, mas eles saem pra investigar esse cheiro e a Lisa aproveita pra perguntar pra Olivia qual que é o lance dela com Dexter. Ela tá preocupada porque ela é a melhor amiga do Dexter e ela tá achando a Olivia um pouco sus. E sim, ela usa exatamente esse termo, ela fala que ela é um pouco sus. De fato, não seria estranho se o Popeye fumasse um vape de baunilha, viu? Mas a Olivia nem tem tempo de responder porque... Não sei, eu acho que era pra ser sus, né? Não de suspeito. Será? Galera, a gente sabe o que é sus. Não, SUS, mas não sabe o que é SUS. Se você sabe o que é SUS... Será que é o mesmo? A mesma coisa? Não faço a menor ideia. Deixa aí nos comentários, tá? Eles encontram um lugar com paredes pichadas com alguns recados. Se você sentir o cheiro de fumaça de cachimbo, ele está perto. A força dele vem do espinafre. Não, mas quem foi que escreveu isso? Não, se você sentiu o cheiro de carimbo, ele tá perto. Não é possível ter sido ele. Mano, isso aqui é comédia. Não é possível ter sido ele. O Popeye, o Slayer Man, deram até um apelido legal pro cara. E primeiro, que eu não sei como tem tanta gente assim que sabe qual que é o cheiro de cachimbo, né? Segundo, como que eles sabem que a força dele vem do espinafre e não do trembolona que ele provavelmente tá tomando? Terceiro, quem são essas pessoas que sobreviveram pra poder escrever todos esses recados, mas não foram pra polícia? A galera lá, tipo... Nossa, conseguimos fugir do cara. Acho que é bom a gente ir pra polícia agora, né? Avisar os caras. Ou a gente poderia ficar um tempo aqui, que é um lugar avisar bacana, próximo, né? um lugar rústico,
vintage e pichar na parede uns recados para ajudar a galera que vai acabar entrando aqui sem querer também, igual a gente. Ou a gente poderia simplesmente ir pra polícia e aí evitar que qualquer outra pessoa fosse assassinada por ele futuramente também, né? É uma ideia. Mas eu tô gostando mais da sua também. Lá na sala de segurança, a Kate se depara com o Popeye e sai correndo de lá. E ela acaba trombando com o Joey, o namorado dela, que veio até ali pra ver se ela não tava traindo ele. Coitada, e a Kate foi justamente a única ali que não foi com a intenção de transar. O resto tudo safado. O Popeye aparece na frente deles e o amigo do Joey, o Jesse, tenta apunhalar o Popeye com uma faca. Só que ele não sente nem cócega. E aí ele mata o Jesse espremendo os olhos dele como se fosse um limão e quebrando o pescoço dele como se ele fosse uma galinha. Deu até vontade de comer galinha caipira. Em seguida, o outro rapaz, o Terry, saca um revólver com toda a calma do mundo, como se ele tivesse indo tirar uma selfie com o Popeye. E aí, obviamente, o Popeye consegue agarrar o braço dele e quebra o pulso dele. O Joey, vendo tudo isso, decide simplesmente largar a Kate pra trás e fugir de lá. O Terry, que também consegue escapar disso de alguma forma, sendo que o Popeye tava segurando o braço dele, mas ele consegue fugir. Mas ele consegue fugir de lá e tranca novamente o local com um cadeado pelo lado de fora. Ele tá usando a mão que tá quebrada. Ele acaba quebrada. pisando numa tábua com prego exposto. E surpreendentemente o prego atravessa o pé dele inteiro. Ou o pé desse maluco é um peito de frango, ou ele pisou nisso com a força que você pisa na mãozinha do seu sobrinho na hora que ele estoura um balão cheio de doce durante o aniversário dele e ele tá prestes a pegar o seu doce favorito. Podem julgar os meus métodos, mas jamais os meus resultados. Daí o Popeye... Na teoria, eu fiquei perplexo com uma coisa. Porque, galera, assim, tá? Eu não sei como é que esse maluco aqui, ele anda, tá? Mas olha o tamanho do prego. Evidentemente. Olha o tamanho do prego. Amigo, o prego... Mano, eu não levanto... Eu não levanto o pé dessa altura, né? Eu não levanto tanto dessa altura, não. Não era nem pra ter... Meu amigo, ele anda como? Ele anda assim, é? Ele... Não é possível. Não. O prego atravessa o pé dele inteiro. Ou o pé desse maluco é um peito de frango, ou ele pisou nisso com a força que você pisa na mãozinha do seu sobrinho na hora que eles estouram um balão cheio de doce durante o aniversário dele e ele tá prestes a pegar o seu doce favorito. Podem julgar os meus métodos, mas jamais os meus resultados. Daí o Popeye alcança o Terry e mata ele, decapitando ele com uma âncora. O Popeye é muito Corinthians. É criativo. O Joey, tentando se esconder do Popeye, começa a escutar alguém se aproximando dele. Então ele rapidamente se vira e já dá um tiro às cegas. Só que era a Kate que estava se aproximando dele e infelizmente ele acaba acertando ela. O que esse cara tá conseguindo fazer nesse filme é sacanagem. Mesmo quando ele não está tentando ser um namorado ruim, ele consegue ser um namorado ruim. É o Messi do relacionamento tóxico. Logo depois o Popeye aparece na frente deles e novamente o Joey foge sozinho, deixando a Kate pra trás. Ela dá um berro e o Seth e a Lisa escutam um grito dela à distância. Então eles decidem sair de lá pra tentar conseguir sinal de celular e chamar a polícia. Só que, como eu disse antes, o Terry trancou o lugar com um cadeado pelo lado de fora. E aí o Popeye também aparece na frente do Seth e da Lisa, sendo que há 10 segundos atrás ele tava perto do Joey e da Kate. É engraçado que filme de terror tem isso, né? O vilão sempre se move muito rápido, só que só quando você não tá olhando. Quando ele tá logo atrás de você, ele caminha lentamente, dando todo o tempo do mundo pra você fugir dele, tropeçar e, na verdade, não conseguir fugir dele. Mas aí, quando você não tá olhando, ele do nada abre um buraco de minhoca no espaço-tempo e ressurge na frente da sua mãe grávida e te mata antes de você nascer. Enquanto isso, o Dexter e a Olivia encontram um bracelete da Kate ali no lugar onde ela tomou o tiro. A menina simplesmente dropou um item como se ela fosse um monstro de RPG que foi derrotado. E ela também
sumiu de lá, igual um monstro que foi derrotado mesmo. E o Popeye também aparece ali na frente do Dexter e da Olivia. Esse cara tá em todo lugar. Ou eles só estão andando em volta dele. O Seth e a Lisa sobem numa plataforma de metal e o Seth se pendura na grade para tentar alcançar o outro lado, onde tem uma escada que leva até o telhado da fábrica. E assim, eles estão tentando subir lá para tentar conseguir sinal de celular. Só que quando eles entraram na fábrica, eles tinham um sinal de celular. Inclusive o Joey ligou pra Kate. Por que agora não tem mais sinal de celular? É muita cara de pau, né? Só que na hora do Seth se pendurar na grade, a mão dele escorrega e ele cai lá embaixo. Também, olha o jeito que esse imbecil segura na grade. Realmente só veio pensando naquilo. Por sorte, ele cai numa superfície macia e não morre. Só que o pé dele fica preso numa rede e ele começa a mexer pra tentar sair de lá. Daí a Lisa chega lá embaixo pra tentar ajudar ele a sair e ela dá um beijo nele. Nisso ele começa a mexer a perna dele como se ele fosse um cachorro abanando o rabo. O cara realmente só veio pensando naquilo. Mas lá em cima, onde essa rede tá presa, tem uns vergalhões. E na hora que ele mexe a perna, os vergalhões todos caem coincidentemente na vertical, perfurando e matando ele na hora. Pensa num bicho azarado. Quais as chances de todos eles caírem exatamente a 90 graus? E em cima dele. A Lisa fica desesperada, ela tenta achar outra saída, mas ela se depara com o Popeye. Daí ela volta pelo caminho de onde ela veio, ali na plataforma de metal alta, e assim como o Joey, ela tenta alcançar o outro lado. E assim como o Joey, ela também não consegue e também cai lá embaixo. Só que lá ela embaixo cai agora em cima tem o Joey e um monte de vergalhões saindo do peito dele. Mentira! Ela morre exatamente ali em cima e também morre na hora. Eu estou me divertindo horrores com esse roteiro, mas pensa nos bichos azarados. Enquanto isso, Dexter e a Olivia encontram o quarto do Popeye. Lá tem umas fotos antigas. Não, é assim... Eu tô achando melhor do que o do Simpu, por incrível que pareça. É porque o do Simpu é complicado, velho. É muito complicado. Esse daqui aqui parece, de verdade, parece... como o Serginho falou, parece uma campanha de RPG. E aí, os caras estão tirando dado ruim e estão tomando dano do que do tiro, tomando dano do que daqui do ferro. Não dá, cara. Parece de verdade, de verdade. Dele com a família dele. Ele tinha uma esposa que se chamava Olive Oil, que literalmente se traduz para azeite de oliva. Isso daí é tipo aquela campanha do Subway que quem mudasse o seu nome para Subway ia ganhar lanche grátis. A mãe dessa menina já se adiantou e botou o nome da filha de azeite de oliva para ver se ganha azeite de oliva de alguma marca. E eu vou mais longe, talvez até o nome do Popeye seja para você ganhar lanche grátis no Popeyes. Tá aí uma família econômica, esse truque a Nath Finanças não te ensina, você só aprende aqui no canal Seijinho. Bom, mas o Popeye também tinha uma filha. Tem até uns brinquedos de criança lá, incluindo um ursinho Pooh. Já pensou torcendo muito pra ter um crossover de Popeye com ursinho Pooh sangue e mel. Por favor, faça acontecer. Provavelmente vai ser a pior coisa já feita. E aí eles descobrem que a tal da azeite de oliva tentou denunciar a contaminação de espinafre. Só que ela desapareceu depois daquilo. E o Popeye ficou ali naquela fábrica pelos últimos 20 anos esperando a sua amada azeite voltar. O Dexter e a Olivia encontram uma saída, só que do outro lado dela está quem? O Popeye, é claro. Ele agarra o Dexter pelo braço, quebra o pulso dele e a Olivia manda ele soltar ele, com essa super expressão de urgência. E ele obedece na hora. Daí eles fogem dali e a Olivia consegue botar o osso dele de volta no lugar. Por algum motivo, essa mulher tem todas as habilidades de sobrevivência possíveis, mas nem mochila ela leva pros lugares. Daí também não adianta de muito, né? O Dexter diz que é melhor eles esperarem até o amanhecer para tentar fugir de lá, mas a Olivia diz que ele não tem esse tempo, ele precisa ir para um hospital. Ingenuidade dela achar que algum homem vai preferir se arriscar para chegar no hospital, ao invés de simplesmente confiar que você vai se curar sozinho, né? E ela ainda diz que ela sente que o Popeye não quer machucar eles. Não, imagina, porque quebrar um braço nem dói, né? E aí o Dexter pergunta se ela não tá escondendo alguma coisa dele, porque realmente ela tá um pouco sans. Na hora que ela pediu pro Popeye soltar o Dexter, ele obedeceu na hora. Cara, e é muito burro esse Dexter, né? O nome dela é Olivia, a esposa do Popeye se chamava Olive e ele tem uma filha que deveria estar mais ou menos ali na mesma idade que a Olivia. Tá vendo? Sem contar também que o cara chama Popeye. Tem literalmente pai no nome dele. Como que você não fez a associação ainda, cara? Logo em seguida, eles novamente encontram o Popeye e olha só, dessa vez a Olivia chama ele de papai. E o Dexter fica, o quê?
Cara, pelo amor de Deus, tava na sua frente o tempo todo. Só que nessa hora, o Joey atira nele e o Popeye foge. Ai, levou um tiro. A Olivia tenta segurar o Joey, pedindo pra ele não machucar o Popeye, mas o Joey derruba ela no chão. Ele aponta a arma pra ela e o Popeye aparece pra salvá-la. A Olivia pede pro Popeye não matar o Joey e diz que o espinafre tá fazendo mal pra cabeça dele, tornando ele violento. Engraçado que o desenho original do Popeye incentivava as crianças a comer espinafre, a comer vegetal, aqui é o contrário. Tem que ter o equilíbrio, né? Uma dieta balanceada é o segredo pra tudo. Mas esse filme não, espinafre é uma bosta, cospe essa merda. Bagulho é tomar bomba e comer carne de cavalo. O Joey acerta a cabeça do Popeye com um pedaço de pau, mas isso não surte efeito nenhum. Eu não sei nem porque ele tentou, depois de ver o cara tomar um tiro e agir como se ele tivesse tomado uma água. O Joey tenta pegar a Olivia de refém, mas isso também não dá muito certo. E aí o Popeye pega o Joey e manda a Olivia e o Dexter saírem de lá, que ele vai fazer uma coisa muito feia. A Olivia promete voltar pra buscar ele como se ele realmente fosse um bebê de 1,90 m e não um adulto mutante homicida. E enquanto eles fogem, o Popeye arranca o braço do Joey e começa a bater nele usando o próprio braço dele. É bastante humilhante. Lá fora, os dois se reencontram com a Kate, que conseguiu escapar com vida. Eu não sei nem como ela conseguiu achar a saída baleada, mas tudo bem. E em seguida, a polícia e a ambulância chegam pra atendê-los. Num outro dia, o Lex volta pra fábrica e fica muito puto no telefone conversando com alguém, porque agora tem sinal de celular lá, né? Entendi! E eu não sei porque que esse cara tem que fazer aquela ligação exatamente ali, num local onde ocorreram vários assassinatos e o assassino ainda tá solto. Mas exatamente isso que você pensa acontece. O Popeye aparece e mata ele. No final teria sido melhor ter feito um documentário sobre a boqueteira fantasma mesmo. Acabou do nada! Acabou do nada. Eu gostei, tu acredita? Tu gostou? Eu achei melhor do que o outro. Do que o Sangue Mel. E aquele do Mickey é o mais horroroso de todos. Assim, se eu for pegar o enredo do Sejão aqui, o Silpo é melhor. Tu acha? Acho. Não. Porque o do Silpo lá pelo menos tem uma explicação. O negócio dos carnívoros, isso como é. Assim, é meio paia, tá? Mas tem. Aí isso aqui, eu pensei que era tipo um slash, um fantasma, algum aí, tipo... Mas não, é o Popeye, de verdade, que ficou desse jeito por conta do espinafre envenenado. Eu não gostei dessa explicação, não. E aí, vão matar os outros porque invadiram aqui. Agora, se já tivessem ido com o propósito de começar a destruir o espinafre e alguma coisa do tipo, e mostrado que ele era a ameaça que estava protegendo, beleza. Mas tipo assim, chegaram, vou matar todos. Olha, ai que rapaz, Ai, meu filho, vai embora, sai daqui. Eu vou fazer coisas ruins porque pisaram aqui no chão, vai, não veja. Eu achei melhor do que o Simpu. Eu achei mais engraçado do que o Simpu. O Simpu nós vimos, sim, mas... é porque é muito tosco. Muito tosco, cara. Aí, porque aqui não ficou tão tosco, tá? O Popeye ficou tranquilo. Comparado ao Simpu, o quê? Não tem. O Mickey, cara, aquele Mickey, o pior pra mim é o Mickey. O pior é o Mickey. Aquele Mickey horroroso, meu Deus do céu. E não é o Mickey, é um cara... É um cara que bota uma máscara de Mickey. E ele se teletransporta. Meu Deus. Tem um vídeo aqui no canal, se você não tiver visto. Cara, esse daí é o pior de todos, velho. Meu Deus do céu. Esse daqui, o Popeye, comparado a essa... Não vou nem falar, não. Dá de 10 a 0. Dá de 10 a 0. Assim... De todas as coisas horrorosas que a gente viu, o Popeye se destaca. Por incrível que pareça. Sim. Você sabia que esse filme tinha saído? Você, será que tinha assistido? Eu duvido. Eu duvido. Essas coisas aqui é só o Serginho. Eu não conheço uma pessoa que tenha dado play no filme do Popeye de terror. Não conheço. Mas se você conhece ou se você é essa pessoa, deixa nos comentários. Show de mais agora. É isso. Estamos por agora e... até a próxima.